Queridos, uma certa religião oriental apresenta os 5 preceitos para encontrarmos a paz interior. São eles: abstenho-me de destruir os seres vivos. Abstenho-me de tomar o que não me for dado. Abstenho-me da má conduta sexual. Abstenho-me da palavra falsa. E abstenho-me de tomar bebidas alcoólicas. Irmãos, essas atitudes religiosas são boas, mas não podem nos dar a paz verdadeira e permanente. Você notou que elas significam apenas, essas atitudes se resumem em não deixar de fazer algo ruim. Ou seja, em não fazer algo ruim, deixar de fazer algo destrutivo ou negativo. Mas mesmo que elas significassem fazer alguma coisa, não seriam fonte ou fundamento de paz verdadeira e permanente. Nós nos enganamos terrivelmente quando buscamos a paz. O ser humano se engana, se ilude na busca da paz. É preciso que nós entendamos, de uma vez por todas, que a paz só será real, permanente, e será a verdadeira felicidade para nós, se ela tiver um fundamento fora de nós, e que é o próprio Deus. O próprio Deus, só o Deus revelado na Bíblia pode ser a nossa paz. Somente Ele e o que vem dele. Os cristãos de hoje se enganam tragicamente. Sabe por quê? Muitos cristãos procuram a paz nas bênçãos materiais que possam receber de Deus. Muitas pessoas buscam as bênçãos materiais da parte de Deus, acreditando e esperando que nisso terão paz. Mas, queridos, esse é o fundamento precário. Bênçãos materiais que Deus possa nos dar é um fundamento precário. Muitos cristãos baseiam a sua paz na sua obediência a Deus. Mas esse também é um fundamento precário. Porque a nossa obediência nunca será perfeita, nunca será suficiente para nos dar a paz que necessitamos. Muitos cristãos baseiam a sua paz na conquista de dinheiro, na estabilidade financeira, na estabilidade conjugal ou familiar, na felicidade da família. Muitos cristãos baseiam sua paz em conquistas ou sucessos deste mundo. Nunca teremos paz. Se for desse jeito, nós não vamos viver em paz. Se você esperar que tudo vai dar certo para você, e que então, tudo dando certo, você terá paz, você nunca terá paz. Jesus disse assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Religião não é fundamento de paz. Obediência a Deus não é fundamento de paz. Bênçãos materiais que possamos receber de Deus não são fundamento de paz.
estabilidade financeira, familiar ou sucesso, qualquer tipo de sucesso desse mundo, não podem nos garantir paz. A paz que não é desse mundo e que não é enganadora, vem somente, queridos, daquele processo de salvação que Deus realiza em nós e por nós. Salvação do pecado, do diabo e do mundo. Você está entendendo? A verdadeira paz só vem da salvação. Um processo de salvação que Deus realiza em nós e por nós. E só Ele realiza. Nós não realizamos. Essa salvação é do pecado, do diabo e do mundo, que são os sistemas ou agentes que nos tiram, que nos roubam, que nos impedem a paz. O diabo, o pecado e o mundo. Quando você aprender, e quanto mais você aprender e vencer o diabo, o pecado e o mundo, mais verdadeiramente você terá paz. Fora disso, nenhuma paz. Ou uma paz assim, passageira, limitada, sempre muito insuficiente e frustrante. Paz que vai terminar em frustração, em decepção. Porque as coisas deste mundo não podem nos dar paz. Isaías 26, 12. Espero que você esteja com sua Bíblia aberta aí ainda. Olha o que diz Isaías 26, 12. Todos juntos? Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. A paz vem das obras que Deus realiza em nós e por nós. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. A nossa paz está na salvação que recebemos do Evangelho de Jesus Cristo. Só aí há paz. Firme, permanente, verdadeira e eterna. Como é que nós podemos experimentar dentro de nós? Como é que essa paz da salvação se torna uma experiência do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente? Está escutando, querido? Como é que a paz da salvação se torna experiência do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente? Como é que o nosso coração ou mente podem descansar na paz da salvação que temos em Cristo Jesus? Isaías 26, 1, 3 mostra como isso acontece. Isaías 26, 1, 3. Nós desenvolvemos 3 atitudes pelas quais tomamos posse da paz, da salvação de Deus. Primeira atitude, certeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Deus nos põe a salvação, diz o verso 1, como muros e baluartes. Você tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo? Então você pode dizer, eu já tenho o fundamento da paz. É só você confiar de todo o coração, você ter essa absoluta certeza que Deus te salvou por meio de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Se você essa certeza dominar o seu coração, reinar no seu coração, se você tiver convicção na mente e coração que Jesus te salvou do pecado, do diabo e do mundo, você pode ter paz e descansar nessa paz. Certeza da salvação em Cristo. Segundo lugar, a paz da salvação se torna nossa experiência subjetiva ou interna, interior,
por meio de uma confiança profunda no Deus da salvação. Se Ele te salvou, você pode ter uma confiança profunda, inabalável nesse Deus, em todo dia, toda circunstância, e diante de qualquer acontecimento, tribulação, provação, aflição, aconteça o que acontecer, se Deus te salvou e você tem certeza que Ele te salvou, então você pode ter uma confiança profunda nesse Deus da salvação. Em qualquer momento, circunstância, situação, se você confiar nesse Deus, você tem paz. Pode dizer, coração, meu coração, descansa, se alegra, espera no Senhor. Meu coração, se regozije no Senhor. Como disse o salmista, no Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus Rei e meu Deus. Você pode falar com a sua alma, descansa, minha alma. Tenha paz, fica tranquila, porque Deus te salvou e o Deus que te salvou é o Deus no qual você pode depositar toda a sua confiança. E dessa confiança virá a paz. Diz o final do verso 3, porque Ele confia em ti. Porque Ele confia em ti. A paz da salvação se torna nossa experiência, primeiro, quando nós temos absoluta certeza que Deus, por Cristo, pelo Evangelho de Cristo, nos salvou. E segundo, essa paz se torna nossa experiência quando a nossa confiança profunda em Deus domina e reina no nosso coração. Confiança no Deus da salvação. E a terceira atitude, a paz da salvação se torna nossa experiência interior, quando nós temos um propósito firme de conhecer e obedecer este Deus da salvação. Você tem um propósito firme de conhecer e obedecer o Deus da salvação? Eu disse que a nossa obediência a Deus não é fundamento de paz. Mas eu estou dizendo agora que para nós termos paz, é necessário que haja no nosso coração um propósito firme de conhecer e obedecer cada dia mais profundamente e verdadeiramente o Deus da salvação. Isso não é basear sua paz na sua obediência. Propósito firme de conhecer e obedecer a Deus é diferente de obedecer suficientemente ou perfeitamente. O texto diz no verso 3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Se você tiver um propósito firme, de conhecer mais e mais e obedecer a Deus, você poderá ter a perfeita paz. Irmãos, as pessoas se enganam, sabe por quê? As pessoas vêm na igreja e elas saem assim, às vezes elas saem cheias de esperança. Elas saem com uma sensação muito positiva e agradável. Mas sabe por quê? Porque elas não ouviram a verdade. Elas foram enganadas. Elas saíram iludidas. Não estou dizendo que é todos os casos. Estou dizendo que muitos casos. Você só tem uma paz que não é ilusória, que não é enganadora, quando do profundo do seu coração você diz, eu serei alguém que vou conhecer a Deus, por meio de Jesus Cristo, e vou de coração procurar obedecer mais e mais esse Deus. Aí sim você pode dizer, eu posso ter paz, porque eu tenho um propósito firme de conhecer e obedecer ao meu Deus. Deus que me salvou na pessoa de Cristo. Você vai embora em paz, com esperança, sem estar iludido, sem estar enganado. Toda pessoa que vem na igreja, ouve a pregação e não tem um propósito de conhecer mais a Deus e obedecer melhor a Deus, pode esquecer de paz. Vai passar o ânimo, vai passar a esperança. E ela vai cair em aflição, ou depressão, ou ansiedade, outra vez e outra vez e outra vez. Como saber? Nós já vimos aqui 3 elementos da salvação que nos garante a perfeita paz. Eu estou dizendo, irmãos, que a nossa paz só tem um fundamento, a salvação que Deus nos deu em Cristo.
E eu acabei de dizer, então, por amor à clareza, que quando essa salvação, a paz dessa salvação se torna sua por meio de 3 atitudes que você toma. Certeza da sua salvação em Cristo. Segundo, confiança profunda nesse Deus que te salvou, em qualquer situação. E por último, propósito firme de conhecer e obedecer esse Deus cada dia mais. 3 elementos dessa salvação que nos garante a perfeita paz. Nós já vimos esses 3. Todos juntos? Todos bem forte? Eleição. Antes da fundação do mundo, Deus me amou e me escolheu para Ele. Você precisa ter essa certeza aqui, senão você não vai ter paz. Ela não vai vir de qualquer outro lugar, de qualquer outra coisa, a não ser dessa certeza. Segundo, expiação. Todos juntos? Expiação. Deus entregou seu Filho na cruz em meu lugar por meus pecados. Em meu lugar por meus pecados. Se você disser assim, Deus entregou Jesus na cruz em lugar do William, pelos pecados do William, você não vai ter paz, não. Você tem que ter convicção que Deus entregou o Filho dele em seu lugar pelos seus pecados. Que a sua dívida com Deus foi cancelada porque Jesus pagou o preço na cruz no seu lugar. Que o inferno para você foi cancelado. Porque Jesus já sofreu o seu inferno na cruz. Você tem que ter essa convicção no seu coração, na sua mente. Só assim você pode ter paz. Porque o grande problema do homem é com Deus. A falta de paz do homem vem da falta de relacionamento, de comunhão com Deus, falta de salvação. No dia que você sabe que você foi reconciliado com Deus na cruz, pronto, acabou o tormento do seu coração. Três, regeneração. Deus enviou ao meu coração o Espírito Santo, que me regenerou e transformou em seu filho. Deus elegeu você. Deus mandou o filho dele ser sacrificado na cruz no seu lugar. Ali na cruz, Deus reconciliou você com Deus. Acabou, terminou, de uma vez por todas, a sua guerra com Deus. Na cruz você deixou de ser inimigo de Deus. Deus deixou de ser seu inimigo. Ele reconciliou você com Deus. No momento que Deus fez a paz entre você e Deus, escute bem, Deus realizou a paz entre você e Deus, selou essa paz no sacrifício e no sangue de Jesus na cruz. Você deixou de ser inimigo dele, de viver contra ele. Ele deixou de existir contra você. Acabou a guerra entre você e Deus. Você está em paz com Deus. Você é amigo de Deus por meio de Cristo. Aí você pode, então, experimentar essa paz dentro do seu coração. É como se eu estivesse em guerra com o William, eu fosse inimigo do William, ele meu inimigo, eu tivesse ódio dele, ele tivesse ódio de mim. Aí nós não temos paz. Mas o dia que nós fumamos o cachimbo da paz, aí nós temos amizade, reconciliação, relacionamento livre, feliz, alegre, agradável um com o outro. Então, nosso coração muda. A ira, a raiva, a tristeza, a depressão, o desânimo do nosso coração desaparece. Nós passamos a ter paz dentro do coração porque houve exteriormente uma reconciliação. A paz foi refeita entre nós. Quando você deixa de estar em guerra com Deus, você se reconcilia com Deus objetivamente, você passa a sentir, a experimentar subjetivamente a paz da sua reconciliação com Deus. A paz é feita na cruz. Aí Deus vem e aplica essa regeneração de Jesus Cristo na sua vida. Quando a obra de Cristo é aplicada na sua vida pelo Espírito Santo,
você é ressuscitado espiritualmente, então você passa a experimentar a paz de Deus. Ela passa a entrar dentro de você. Aquela reconciliação que foi feita na cruz passa a ter efeito, significado, passa a ser sua experiência pessoal, interior, emocional, porque o Espírito Santo aplicou essa reconciliação dentro da sua alma, pela regeneração. Você foi ressuscitado espiritualmente. Efésios 1, 1 a 3, diz que nós éramos mortos em delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo. E nós éramos, por natureza, filhos da ira, destinados para sofrer a condenação eterna de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Regeneração. Você mudou, seu coração mudou, sua vida mudou. Porque Deus aplicou a redenção de Cristo dentro de você. Agora você pode ter paz. Vamos ver mais. Só um instante. Eu quero perguntar e responder como você sabe que já possui a eleição, a substituição ou expiação e a regeneração em Jesus. Como você sabe que a eleição de Cristo, ou em Cristo, a substituição que Ele fez pelo pecador na cruz e a regeneração pertencem verdadeiramente a você. Como você sabe disso? Escute com atenção. Essa é a pergunta mais importante. Para saber, responda essas 7 perguntas. Responda para você. 1. Eu já tive a experiência do arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Eu sei que eu já passei por essa experiência da fé e arrependimento para a salvação em Jesus Cristo. 2. Eu odeio o pecado. Lá no mais profundo, no íntimo do meu coração, eu odeio, eu tenho repulsa pelo pecado. 3. Eu amo a santidade de Deus. Amo a santidade de Deus. 4. Eu tenho um conflito de desejos e ideias com pessoas sem compromisso com Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa. Se você vive muito bem com pessoas sem Jesus, se se dá muito bem com elas, algo está errado com você, com a sua salvação. Jesus diz, eu vim fazer divisão, não vim trazer paz à terra, vim trazer espada. Que eu vim separar a nora da sogra, o pai do filho, e assim por diante, o marido da esposa. Quem é cristão começa a ter choque com as pessoas que não têm compromisso com Jesus. Você vive muito bem com pessoas incrédulas. Questione a sua salvação. Eu tenho um conflito de desejos e de ideias com pessoas sem compromisso com Jesus. 5. Eu sinto uma constante necessidade de estar na igreja e nos cultos. Sinto essa necessidade profunda. No dia que eu falto no culto, eu não me sinto nada bem, eu não fico em paz. Eu sinto uma profunda necessidade constante de estar na igreja e nos cultos. 6. Eu sinto grande necessidade de ler a Bíblia e orar. Sinto necessidade de ler a Bíblia e orar. E 7. Eu gosto de ouvir pregação sobre santificação. Eu gosto de ouvir pregação sobre santificação. O que nós vamos aprender aqui, irmãos? Que o maior alvo de Deus para a sua vida hoje é a santificação. Se você não tem paixão por isso, tem algo errado.
Eu gosto de ouvir pregação sobre santificação, sobre eu ter mais compromisso com Deus, eu me afastar mais do pecado e me aproximar mais de Deus. Eu amo isso, eu adoro isso. Se você pode dizer sim com toda honestidade a essas perguntas, então você pode descansar e desfrutar da perfeita paz. Porque o seguinte versículo é realidade na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você pode dizer sim a essas perguntas com toda honestidade, é porque você é salvo. Então você pode dizer, se Deus é por mim, ninguém e nada será contra mim. Ou seja, ninguém vai me derrotar, me destruir, me aprisionar, o diabo não vai me lançar no inferno, aconteça o que acontecer, eu estarei desfrutando da glória de Deus, da presença e do cuidado perfeito de Deus na minha vida. Eu estarei com Deus e Ele estará comigo. Vamos ver hoje só mais 2 elementos desse fundamento da paz perfeita. Só mais 2. Não desanima, não. Vamos lá? Justificação. Preste atenção, você já aprendeu eleição, expiação ou substituição, regeneração. Hoje você vai aprender o quê? Justificação. Todos juntos? Justificação. O que quer dizer justificação? Todos sem nenhum merecimento de minha parte, mas somente por sua infinita graça, Deus tirou minha injustiça e me revestiu da justiça de Cristo. Ele me declarou, e essa é a expressão, nunca esqueça, ele me declarou perfeitamente justo ou justificado, mesmo sendo eu ainda muito injusto. Então entenda que justificação não tem nada a ver com o que acontece dentro de você, ou com a sua experiência pessoal. Justificação significa que lá no trono de Deus, no tribunal dele, ele olhou para você, e porque viu você em Cristo, ele disse, a Renilde é justa, está justificada, está absolvida de qualquer condenação. Ele olhou para o William, viu e falou assim, em Cristo e por Cristo, o William está absolvido, está justificado, não será condenado, jamais, nem nesse mundo, nem na eternidade. Ele olhou para você lá no tribunal e disse, está justificado, não está condenado e nem será jamais. É isso que é justificação. Você não sente, você não experimenta nada. Deus é que declara e pronto. Veja o que a Bíblia diz. Todos juntos? Atos 13, 39. Vamos lá? E por meio dele, Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, por meio da fé. Todo o que crê é justificado. De todas as coisas que a lei não pode nos justificar, por meio de Cristo nós somos justificados. Romanos 3, 21, 22 e 24. Juntos? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Se manifestou aí significa, nos foi dada, nos foi concedida, como um presente da graça de Deus, a justiça dele, que foi anunciada pela lei de Moisés e pelos profetas. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos os que creem são justificados. 24. Sendo justificados como? Como? Sendo justificados
Gratuitamente. Você não fez nada, você não mereceu e nem podia merecer. Deus te justificou como? Gratuitamente. Pelo quê? Por sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Veja o que eu falei. A redenção que há em Cristo, irmãos, é o segundo elemento, a expiação. Jesus morreu na cruz, em meu lugar, pelos meus pecados. Com base nesta obra, nessa redenção de Cristo, Ele regenera o nosso coração e Ele nos declara, então, justos em Cristo Jesus. É pela redenção da graça de Deus. 1 Coríntios 6, vamos ler outro texto ali, 2 Coríntios 5, 21, juntos. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, não cometeu nenhum pecado, pecado não existia nele. Ele, Deus, o fez pecado por nós. Na cruz, Jesus era o meu e o seu pecado, ali crucificado, ali condenado, ali sendo eliminado. Nosso pecado estava sendo aniquilado, exterminado, apagado na cruz de Cristo. Jesus era pecado meu e pecado seu na cruz, para o quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você pode dizer hoje, se você é um cristão verdadeiro, você pode dizer hoje, se você pode dizer sim àquelas 7 perguntas que eu fiz, você pode dizer, eu sou justiça de Deus. Você pode dizer, eu sou justiça de Deus. Irmãos, dinheiro não se compara a você ser justiça de Deus. Uma família estável, feliz, agradável, não se compara a você ser justiça de Deus. Bênçãos materiais que você possa receber de Deus não se compara ao fato e à realidade de você ser justiça de Deus. Quando você é justiça de Deus, você é justiça de Deus para todo sempre. Esse fundamento é inabalável. Então você pode ter paz. Você é justiça de Deus e isso jamais será revogado. Isso jamais deixará de ser realidade e verdade. Então você pode ter paz. O dinheiro vai acabar. A família pode se tornar instável e infeliz. As bênçãos materiais que recebemos de Deus, onde muitos fundamentam sua paz, um dia vão se dissipar também. Vão acabar. Por isso Jesus falou, ajuntem tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, ladrões não escavam nem roubam. Pare de buscar em Deus só coisas deste mundo. Busque salvação. Aí você vai ter paz. Quanto mais salvo você estiver na realidade, mais paz você poderá experimentar. Quanto mais salvo você estiver na prática, quanto mais você experimentar na prática a salvação de Deus, mais paz você terá. Você é a justiça de Deus. Veja em sua Bíblia 1 Coríntios 6, 9 a 11. Leia comigo esse texto, por favor. Primeiro Coríntios 6, 9 a 11. Vamos lá? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O quê? Injustos. Não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. E aí, 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Mas fostes o que depois? Justificados. Injustos não herdarão o reino de Deus, mas fostes justificados. Esse texto faz uma união perfeita de justificação
com santificação. Nós somos justificados, então nós não somos o que está nos versos 9 e 10. Nós não vivemos mais conforme aquelas pessoas que estão nos versos 9 e 10. Não somos injustos na prática, porque fomos justificados pelo trono, lá no trono de Deus, e regenerados pelo Espírito Santo aqui na terra. Diz o texto, somos justificados em o nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Gálatas 2,16. Vamos ler ali. Todos juntos? Presta atenção. Outro texto sobre justificação. Olha bem. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Se você tentar fazer uma porção de obras e obras e obras, conseguir ser justificado diante de Deus, você está falido, perdido para sempre. O homem não é justificado por obras, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos o quê? Justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Último texto sobre esse tema. Filipenses 3, 8 e 9. Juntos, perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, diz o apóstolo Paulo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora escute bem. Depois que você é regenerado, se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo, Deus declara você justificado. Você se arrepende, você crê, você é regenerado. Depois disso, Deus declara você justificado. A perfeita justiça de Cristo pertence a você. E aí aconteça o que acontecer. Você é de Deus e jamais, nunca mais será do diabo. Depois que Deus declara você justo, você é de Deus e nunca mais será do diabo. Aconteça o que acontecer, não há mais condenação para você. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, você herdará a glória de Deus. Aconteça o que acontecer, tirando o seu pecado, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Se você foi justificado, a justiça de Jesus pertence a você. Aconteça o que acontecer, tirando o seu pecado, você é mais que vencedor em todas as coisas. É simples assim. A justificação pela fé. Que gloriosa bênção, que gloriosa experiência. Você poder dizer, eu sou justiça de Deus. Ainda sou injusto, muito injusto, extremamente injusto, pecador. Ainda sou pecador. Mas eu posso dizer sim para aquelas 7 perguntas. Eu sou justiça de Deus, pela graça de Deus. Veja, irmãos, veja bem, entenda isso. Você não é justificado pelas suas obras. Você é justificado pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus e pela fé em Jesus e na redenção dele. Mas depois que você é justificado, você passa a ter obras que revelam a sua justificação. As obras não vêm antes da salvação, elas vêm depois da salvação. É esse outro elemento que nós veremos da verdadeira paz. Todos juntos? Vamos lá? Humanização. Deus está me transformando em um ser humano perfeito, igual
ao seu Filho, Jesus Cristo. E essa parte que você tem que gostar mais ainda do que a anterior. Porque aí vai revelar a sua união com Jesus Cristo. De novo, humanização. Deus está me transformando em um ser humano perfeito, igual ao seu Filho, Jesus Cristo. Filipenses 1, verso 6 diz assim, olha bem, Paulo diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está dizendo, se Deus elegeu você na eternidade, se Deus mandou o Filho dele morrer na cruz em seu lugar pelos seus pecados, se Deus entrou no seu coração e aplicou em você a obra de Cristo pela regeneração, e depois, então, com base nessas três coisas, Deus fez o quarto passo. Deus declarou você justificado. Então, Ele vai completar a obra dele em você. Se Deus fez por você a eleição, Deus operou por você a expiação, encravou, eliminou, apagou os seus pecados na cruz. Deus cancelou a sua dívida com ele na cruz do Calvário, no sangue de Cristo. Ele veio no seu coração pelo Espírito Santo e operou em você a regeneração. E com base nesses três fundamentos, ele lhe deu a justificação por meio da sua fé nele. Você foi justificado. Então agora você será humanizado. Ele vai completar a obra. É o que Paulo está dizendo. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, as igrejas que creem na doutrina de que a pessoa perde a salvação, perde a paz também. Perderam o fundamento da paz. Se Deus começou a boa obra em vós, Ele há de completar. Se hoje você é salvo, amanhã você já não é salvo, sua salvação é baseada em obras e não na graça. É baseada no homem e não em Deus. Hoje você é salvo, amanhã você não é salvo. Salvação baseada nas obras humanas, baseada no homem e não em Deus. Humanização significa que Deus tem um alvo para a sua vida. Irmãos, escute isso. Qual é o alvo, o grande propósito que Deus tem para mim e para você hoje, se Ele nos salvou em Cristo? Qual é o alvo? Qual é o modelo da nossa humanização? Qual é o propósito da nossa humanização? É a perfeita humanidade de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,18. Vamos ler juntos? Qual é o propósito da obra que Deus está realizando em nós, que Ele vai completar? Diz Paulo. 2 Coríntios 3,18. Vamos lá? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Qual é a palavra? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Somos transformados na imagem de Jesus Cristo, pelo Espírito de Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Querido, escute bem. O que significa a palavra imagem nesses textos? Imagem aí significa o amor perfeito de Jesus Cristo. O amor perfeito de Cristo, a justiça perfeita de Cristo, a santidade perfeita de Cristo, a obediência perfeita de Cristo. Aquele amor perfeito, aquela santidade perfeita, aquela justiça perfeita, aquela obediência perfeita de Jesus, do ser humano Jesus. Imagem aí significa a sabedoria perfeita de Jesus, a alegria perfeita de Jesus, a humildade perfeita do ser humano Jesus. É isso que é a imagem de Cristo.
Ele é perfeito em amor. Ele é perfeito em santidade, em justiça, em verdade. Ele é perfeito em obediência a Deus. Ele é perfeito em humildade, em sabedoria, em alegria. Ele é perfeito em tudo como ser humano. Então escute, depois de nos salvar, o grande alvo, o grande propósito de Deus é nos tornar perfeitamente humanos, como o seu Filho Jesus Cristo. Jesus, como ser humano, ele tem um amor perfeito. Como ser humano, um amor perfeito, uma justiça perfeita, uma santidade perfeita, uma obediência perfeita, uma sabedoria perfeita. Ele tem uma alegria perfeita, uma humildade perfeita. Ele tem uma glória perfeita de ser humano. E o grande propósito de Deus, depois de nos salvar, é nos tornar perfeitamente humanos como o próprio Jesus Cristo. Lembre disso, lembre disso. O pecado não nos tornou humanos. O pecado destruiu a nossa verdadeira humanidade. Portanto, santificação é Deus destruindo em nós o egoísmo, a rebelião, o orgulho, a incredulidade, a idolatria, e colocando em lugar disso a santa humanidade de Jesus Cristo. Santificação é Deus trabalhando em mim, trabalhando em você, pelo Espírito Santo, pela sua palavra. E Deus destruindo em nós o egoísmo, o orgulho, a rebelião, a incredulidade, a idolatria e muito mais do que isso. Deus destruindo em nós o que é mal, o que é pecado, o que não é dele. E Deus colocando em lugar disso a santidade, a santa humanidade do Senhor Jesus Cristo. Isso é humanização. Quanto mais cristão você é, quanto mais santificado verdadeiramente você é, mais humano você é. Como Jesus era humano. A santificação não é Deus nos tornando deuses. Lembra disso. Santificação não é Deus nos transformando em deuses. É Deus nos transformando no caráter perfeito de Jesus Cristo. É Deus implantando em nós, acrescentando a nós, anexando a nós as qualidades santas do ser humano Jesus. Isso que é humanização. Quanto mais, olha bem, quanto mais você se enfia no pecado, se envolve e se compromete com o pecado, menos humano você está se tornando. Quanto mais você conhece, ama, adora, obedece Jesus Cristo, mais humano você está se tornando. Quanto mais você se torna obediente como Jesus, mais humano você está sendo. Obediente como Jesus, submisso a Deus como Jesus foi. Quanto mais você se torna alegre como Jesus, mais humano você está se tornando. Quanto mais você se torna sábio como Jesus foi sábio, mais você está se tornando humano. Quanto mais você se torna santo, justo, reto, verdadeiro, íntegro como Jesus, mais você está se tornando humano. Portanto, se você é cristão, você tem paixão pela santificação, porque você quer ser mais humano e menos desumano. Menos desumano. Lembra disso, o pecado destrói a sua humanidade. Jesus é o padrão perfeito, é a humanidade perfeita. É essa humanidade que Deus quer formar em você. Lembre, eu vou terminar com isso. Depois da salvação, o grande propósito de Deus para mim e para você é sermos iguais a Jesus Cristo. Menos na divindade. Jesus é divino. Ele tem uma natureza divina e uma natureza humana. Nós nunca vamos receber a natureza, nada, nem um tiquinho da natureza divina de Jesus. Deus quer nos dar a perfeita humanidade de Jesus. Aquela beleza, aquela glória,
aquele encanto da humanidade de Jesus Cristo. Esse é o grande alvo de Deus para nós. E por isso que a igreja não fica cheia. Porque quem é que quer se tornar semelhante a Jesus? Por isso que a igreja não fica cheia com facilidade. Quem é que quer se tornar semelhante a Jesus? Mas para quem é de Jesus, o grande propósito de Deus é que nós nos tornemos iguais a Jesus. Nós temos que estar aqui com esse alvo, essa paixão, essa ambição mais profunda no nosso coração. Assim revelamos que somos salvos. E podemos desfrutar e descansar na perfeita paz que essa salvação nos garante. Deus está operando em você, se você é cristão, para te tornar igual a Jesus. E olha, se você se submeter a esse processo, vai ser bem mais suave. Mas se você se rebelar, poderá doer incomparavelmente. Porque Deus não vai desistir. Se você é salvo, Deus não vai desistir de completar a obra dele em você. E ele vai usar tudo que for necessário para que você seja humanizado, transformado na humanidade de Jesus. Agora, se você não se submeter e viver no pecado, e Deus não fizer nada, é porque você não foi salvo. Mas se você se submeter, o processo vai ser mais agradável, menos doloroso. Nós falamos aqui hoje de manhã. O principal método de Deus para nos transformar em pequenos cristos é o sofrimento. Mas se dedicar a ser fiel a Deus em todas as coisas, menos sofrimento talvez será necessário. Feche os seus olhos. Eu quero que você se concentre nessa ideia. Eu tenho a salvação em Jesus. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu já tenho o fundamento da perfeita paz. Eu tenho um Deus que cuida perfeitamente de mim. Então procure, querido, cada dia desfrutar essa paz que já pertence a você. Como é que ela se torna a sua experiência? Certeza absoluta da sua salvação em Cristo. Confiança profunda em Deus em toda situação e circunstância. E por último, compromisso de conhecer e buscar e obedecer a Deus cada vez mais. Propósito firme de conhecer e obedecer a Deus. Tendo essas três atitudes bem firmes no seu coração, você pode desfrutar essa paz que a salvação de Deus já garantiu para você. E se você não fez esse compromisso de seguir e servir Jesus, faça hoje. Faça hoje. Agora arrependa-se dos seus pecados. Eu faço a você esse chamado, essa convocação. Se você sabe que ainda não possui a salvação que está só em Cristo Jesus, decida receber essa salvação nessa noite. Arrependa-se de verdade dos seus pecados. Arrepender é deixar de viver no pecado. Você decide deixar de viver no pecado. E passa de coração, com sinceridade, a viver em Cristo e para Cristo. Creia neles. Creia que só Ele salva você do pecado, do diabo e do mundo. Só Jesus te dá a salvação de Deus, que é o fundamento da verdadeira paz. Creia em Jesus, confia nele, de todo o coração. E resolva hoje, faça hoje um propósito firme, de conhecer e obedecer mais e mais o Deus que te deu
e te dá a salvação em Jesus. Toma essa decisão agora, mas toma de todo o seu coração. Eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu agradeço a tua palavra. Eu agradeço porque o Senhor é um Deus que não engana o ser humano. É um Deus que revela as verdades do Senhor para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para termos a paz verdadeira nesse mundo e a paz que será absolutamente perfeita no céu. O Senhor nos manda o Evangelho de Jesus, a salvação do Senhor em Jesus. E eu peço então agora, Deus, que o Senhor aplique essa salvação em cada pessoa que ainda precisa dela. Deus, por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, implanta essa salvação naqueles que ainda necessitam dela neste lugar. Mas que haja aqui arrependimento, confiança em Jesus, que haja aqui um propósito firme nessa pessoa de viver para conhecer e obedecer o Senhor. E Deus, aqueles que já têm essa salvação, o Senhor faça que eles vivam cada dia mais, demonstrando a realidade dela. Faz que os teus filhos demonstrem, nós demonstremos cada dia mais a realidade da salvação. O Senhor já nos deu na graça de Cristo. E Deus, por favor, não deixe o teu povo ser um povo atormentado. Não deixe o teu povo ser um povo atormentado, um povo triste, um povo abatido, um povo desanimado. Faz que o teu povo, Pai, expresse essa paz que vem da salvação em Jesus. Faz-nos cada dia, Pai, nos alegrar nessa paz que o Senhor já nos deu. Faz-nos conscientemente falar, agir, viver, demonstrando a paz da salvação em Cristo. Faz-nos descansar nessa paz. Descansar na realidade de que somos teus filhos. Somos salvos de todo mal. E, portanto, temos paz, porque o Senhor cuida perfeitamente dos teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que a graça eterna do Pai, essa graça do Pai, infinita, transbordante, e o amor do Filho Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, e a paz do Espírito Santo, da salvação de Deus, essa paz seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Abraça o seu irmão, abençoe o seu irmão, esteja indo na paz do Senhor.